Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo, tem todas as informações sobre gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, meus livros, meu site. O Instagram é só você digitar lá, André Massolini, que você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dela. Olá, André. Conheci seu canal em julho de 2014, durante a Copa. Olha, quando estava procurando no YouTube alguma explicação sobre o término do meu namoro de 5 anos, que havia acontecido 8 meses antes. Eu estava com a sensação do 7-0 do Brasil e Alemanha. Minha querida, sensação de derrota, né? Toda hora eu ouvia gol da Alemanha na minha cara, mas era do meu ex contra mim. Na época em que fiquei em crise, foi quando ele começou a namorar outra e esfregava isso na cara da sociedade. Nada de redes sociais, era ao vivo mesmo. Eu ficava aguardando alguma explicação dele para eu conseguir seguir. Nessa época, passei aproximadamente um mês perguntando para mim mesma como poderia essa pessoa, que era a que eu mais confiava, por ser um cara tão correto nas coisas que fazia, fazer essas coisas que me fez sofrer na época. Eu chorava no trabalho, emagreci rapidamente uns 7 quilos, vivia com enjoo. Estava péssima. Infelizmente, foi a pessoa que por 5 anos foi exemplo verdadeiro para mim de muitas coisas, de caráter e honestidade, essas coisas, sabe? Depois fui vendo que não era tão assim. A cada dia ele destruía a imagem que eu tinha dele. E isso é ótimo. Gente, isso é ótimo. Nos machuca. Porque a gente estava acostumado com uma determinada imagem que representava, como você falou, caráter, honestidade. E agora isso começa a quebrar. E quando vai quebrando, vai nos machucando. Porque a gente vai se sentindo enganado, né, decepcionado. Mas isso é bom. É ruim, mas é bom, porque assim, quando a gente começa a desconstruir a imagem, é a hora que o sentimento também pode ser desconstruído dentro de nós. Porque o amor nasce da admiração. Eu só posso amar aquilo que eu admiro. Você o admirava, agora você está começando a deixar de admirar. Deixando de admirar é a hora que eu também começo a deixar de amar. No período que ainda é tudo recente e muito estranho ficar vendo o ex que a gente ainda gosta andando com outra. Sei lá, e aqueles planos que tínhamos, como assim, já com outra? Pois é, por isso que a gente sofre. Porque são duas realidades que se chocam. A realidade que eu tinha e a realidade que eu tenho agora. E parece que não encaixa. Só que a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem. E a gente tem que, agora, demolir aquela realidade que a gente tinha. Porque aquilo ali é o que a gente tinha. Só que a gente não tem mais isso agora. Agora a realidade que eu tenho é essa aqui, ó. Então, para que não entre em choque, eu tenho que eliminar isso. Tá, e esses planos, isso aqui, isso não existe mais. Então não adianta eu ficar me perguntando, não adianta, não existe mais. A partir do momento que ele me deixou. Tudo isso acabou. Mas dói. Eu passava uns momentos de terror, suava frio diante deles e achava que até ia desmaiar, sei lá. Ele não fazia para me magoar, lógico, ele estava seguindo a vida dele, mas me magoava, né? Aí comecei a enxergar muitas coisas através dos seus vídeos, coisas do tipo, deixar quem me deixou, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Esta é uma frase de Sartre que eu sempre falo aqui no canal. O filósofo Sartre falava, olha, muito mais importante do que aquilo que fizeram comigo é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Encerrar ciclos. Entendi que ele havia encerrado o ciclo do nosso namoro e esteve pronto para iniciar outro. E que eu demorei muito a encerrar o ciclo do nosso namoro quando aconteceu o término. Sempre eu tive uma esperança em voltar, mas não deixei tão claro para ele.
Por isso que o ciclo não fecha. Ele encerrou o ciclo porque para ele tinha realmente acabado. Então, quer dizer, ele nem pensou na possibilidade de volta. Por isso que o ciclo dele encerrou e ele conseguiu iniciar um novo relacionamento. Para você, não. O término ocorreu, mas você não conseguiu entender que o término de fato havia ocorrido. Ficava aquela esperança, amanhã ele pode voltar, amanhã ele vai, né, se arrepender. E enquanto eu alimento essa esperança, eu não consigo encerrar ciclo. Não consigo. Assim, ele conheceu outra, e muito provavelmente eu não teria poder nenhum de fazê-lo voltar para mim se eu tivesse tentado. Ao mesmo tempo, comecei a enxergar tudo o que não era saudável no nosso relacionamento, e isso me mostrou que, apesar de dolorido, o caminho que eu estava, sem ele, era melhor. Depois teve uma fase em que os meses já haviam se passado e eu estava bem. Entendi que a maior parte do meu sofrimento foi a partir de uma brecha que deixei aberta, o ciclo que eu mesma não havia encerrado. Ah, olha o que eu acabei de falar. Olha isso, gente, que importante. Entendi que a maior parte do meu sofrimento foi a partir de uma brecha que eu deixei aberta. Olha lá a esperancinha que eu falei, de que amanhã ele se arrependa, de que ele volta comigo. O ciclo que eu mesma não havia encerrado. Olha essa frase que forte. E realmente eu só queria apresentar estar bem mesmo para a plateia e ele. Ou seja, eu queria mostrar que eu estava bem para a plateia, para ele, só que eu estava péssima, não estava sabendo trabalhar com as minhas desorganizações. Eu ainda estava assim lutando para estar bem. Não pude mentir para mim mesma. A luta interior para realmente ficar bem durou muito tempo. Tive que exercitar muitas coisas, mas por fora eu não podia demonstrar que ainda sofria, pois a plateia é muito curiosa. E é melhor mesmo, viu? Às vezes não ficar mostrando para a plateia, não. Às vezes eu vejo que as pessoas ficam postando as tristezas delas no Facebook. Fica lá. Cuidado. Cuidado, porque sangue atrai tubarão. Fica mostrando suas feridas. Fica. O meio que nós nos encontrávamos ainda era a igreja que frequentávamos. Infelizmente, a plateia igreja é uma das que mais buscam coisas para fazer comentários. Eu sei, meu bem. Quanto tempo eu fiquei dentro de igreja? Eu sei. Chegaram a me dizer que a namorada dele parecia comigo e que eu perdi um partidão. Coisas sem noção que na época me machucaram. Não, ela não parece comigo. Assim os meses foram correndo. Continuei minha faculdade e às vezes sentia um vazio. Não conseguia estudar muito bem, mas segui. Algumas vezes, após tudo o que aconteceu, cerca de 4 meses depois, meu ex às vezes puxava assunto e eu fingia que não era comigo. Ele conseguiu de mim o que eu agisse naturalmente, como se ele não existisse. Eu não conseguia olhar nos olhos dele, e por vezes percebia ele por perto rindo para mim e das coisas que eu falava com outras pessoas. Ele ainda queria interagir. E eu ainda pensava nele todos os dias e às vezes chorava sozinha. Para algumas pessoas é muito natural falar com o ex, mas para mim era até impossível. Não tinha como ter amizade. Era como se fosse um desconhecido quando eu o via, mas um grande conhecido quando eu pensava no que a gente viveu juntos. Mais uns meses se passaram e ele se casou e foi embora. Foi um grande alívio para mim. Assim pensei que teria paz total e não lembraria dele. Que nada. Continuei lembrando e algumas vezes pensava que ainda existia amor. Pensava, não era para estar odiando ele? Depois de um tempo processando ainda na cabeça todos os acontecimentos, cheguei à conclusão que não deveria me preocupar por ainda ter lembranças boas e ruins dele, pois eram somente lembranças, afinal foram muitos anos juntos. Parabéns! Ainda bem que você conseguiu entender isso. Né? Olha isso, gente. Cheguei à conclusão que eu não deveria me preocupar por ainda ter lembranças boas e ruins dele, pois eram somente lembranças, afinal, foram muitos anos juntos. Corretíssimo.
Então as lembranças vão acontecer mesmo, né? Poxa, ficamos tanto tempo juntos. Agora eu só não posso romantizar essas lembranças, que é o que a gente costuma fazer. Ai, se eu tô lembrando é porque eu amo, se eu tô lembrando é porque eu gosto, se eu tô lembrando porque foi uma coisa muito marcante. Então é natural que eu lembre. Até então, nesse período, eu não havia me envolvido novamente com ninguém. Por vários motivos, eu não saía de casa e na faculdade e trabalho não havia alguém com quem tivesse rolado aquela química. Não era por pensar nele ainda. Às vezes eu só tinha medo da decepção com outros homens. Tava ali, o medo não me deixa me aproximar porque eu vou passar por tudo isso de novo. Me tornei uma pessoa bem diferente em relação aos relacionamentos e nem buscava ter um. Comecei a pensar em mim, em viajar, em terminar a facul e via de muito longe e cada vez mais longe a possibilidade de namorar de novo. Assim fiquei desde novembro de 2013 até maio de 2016 sozinha, meio desaprendida sobre o universo das pessoas que estão apaixonadas. No início de 2016, senti uma sede muito maior de viver, parei de pensar no ex, senti vontade de conhecer uma outra pessoa e no mesmo ano conheci meu atual namorado. Hoje vejo o quanto podemos tirar das fases ruins coisas muito aproveitáveis para momentos futuros. Sem dúvidas, se hoje em dia eu tiver de terminar ou enfrentar um término, terei outra perspectiva e outra maneira de agir. Um forte abraço e obrigada por ter me ajudado muito naquela época. Você foi usado por Deus para passar muitos conselhos práticos para o momento ruim que passei naquela época. Ai, que coisa linda! Gente, ou seja, foi um depoimento, né? Não é um pedido de conselho, é um depoimento e um depoimento que pode estar ajudando tanta gente agora. Você que está aí nessa situação, você que está achando que nunca vai sair dessa, você que está... Olha isso aqui. É a tal história. Cuide do seu terreno, tá? O seu terreno foi danificado. O terreno do seu eu sofreu os abalos pela decisão do terreno que estava fazendo vizinhança com o seu. Então agora está na hora de você cuidar do seu terreno, de você se questionar como a nossa querida aqui fez. Foi questionando uma coisa, foi questionando outra, foi questionando isso, questionando aquilo, fazia as autoanálises do que estava acontecendo. Deu um tempo para ela, não estou a fim de me relacionar agora, estou com medo, acho que medo de sofrer de novo. Olha lá, ela entendeu tudo isso e respeitou o momento. Não quis atropelar nada. E hoje ela enxerga que tudo isso trouxe para ela maturidade, aprendizagem e que se ela tiver que passar por um término, ela vai lidar totalmente diferente, de uma maneira totalmente nova. Então que a gente possa, sabe, eu vejo tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas desacreditadas, fechadas atrás dos muros do medo e com isso você não consegue fazer essa análise e não consegue se permitir uma nova possibilidade, se permitir, sabe, conhecer alguém de novo. Cuidado com isso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.